Começa agora. Bom Dia Rádio City, um programa da CDL Santos Praia. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia. 6h45, bom dia, começando por aqui mais uma edição do Bom Dia Rádio City, edição desta segunda-feira, dia 15 de agosto de 2016, aqui Zé Torquato, uma satisfação, estamos de volta para debater os principais temas da agenda local, da agenda nacional, entre outras informações, esporte, Porto, tudo incluído na edição de hoje do Bom Dia Rádio City, que tem oferecimento do Plano Santa Casa Saúde e é uma realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Hoje já temos aqui na bancada os comentaristas Maxwell Rodrigues e Alexandre Nunes. Primeiramente cumprimentar ele que é diretor executivo do Santos e Região Conventions and Visitors Bureau, o Alexandre Nunes, conforme eu anunciei. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Zé, bom dia, ouvintes da Rádio 102, um prazer enorme estar com vocês no início dessa caminhada dessa semana que né, Max, seja de muito trabalho, né, e excelentes conquistas para todos nós. Sem dúvida alguma. Temos aqui também o empresário e consultor portuário Maxwell Rodrigues. Bom dia, Maxwell. Bom dia, Zé, bom dia, Alexandre, Tiago, bom dia, ouvintes. Desejo a todos uma excelente semana e que possivelmente possamos debater aqui excelentes notícias, não só para a cidade, mas também para o país. Nem sempre é possível, como nós gostaríamos, mas enfim, é o nosso dever de repercutir os principais fatos e seus desdobramentos é o papel aqui do nosso programa, um Bom Dia Rádio City, que tem também a participação do Tiago Ferraz. Bom dia, Tiago. Pois é, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos convidados dessa segunda-feira, dia 15 de agosto de 2016. E vamos aos principais destaques da segunda-feira. Sempre polêmico, porte de armas da Guarda Municipal é liberado por justiça a 170 guardas da Baixada Santista. Tragédia com Eduardo Campos completa 2 anos com investigação da Polícia Federal, ainda sem todas as respostas. Então, Tiago, e o nosso ouvinte também pode interagir conosco no programa a partir de agora. Nosso WhatsApp 997829970, 997829970 ou também pelo telefone 2104-5410 ou ainda a nossa página Bom Dia Rádio City lá no Facebook. Exatamente, retornando hoje, depois de um período de afastamento, a bancada do nosso programa, o empresário e advogado Rogério Conde. Bom dia, Rogério. Bom dia, Zé, bom dia aos amigos aqui da bancada, bom dia a todos que estão nos ouvindo, é um prazer estar de volta e estar batendo um papo logo no início da semana com vocês. Ok, vamos então ao primeiro tema da nossa pauta, Tiago. Sempre polêmico, o porte de armas da Guarda Municipal é liberado por justiça a 170 guardas de toda a Baixada Santista. Os 170 guardas municipais da Baixada Santista conseguiram habeas corpus preventivos concedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que permite que porte de armas para a defesa pessoal. Segundo o advogado do Sindiguardas, Natalício Batista dos Santos, o uso funcional do armamento só ocorrerá quando os municípios se adequarem à Lei Federal 13.022, que instituiu o Estatuto Geral das Guardas Municipais do Brasil, cujo prazo para a implantação venceu no último dia 8 do mês de agosto. O advogado fez questão de esclarecer que a lei obriga a adoção do uso da arma e não faculta, como alega o secretário de Segurança de Santos, Coronel Sérgio Delbey. Natalício diz que a lei foi instituída em 2014 e estabeleceu um prazo já vencido para que os guardas estivessem armados e até o momento isso não ocorreu, estando os prefeitos sujeitos a ações por improbabilidade administrativa. É o secretário Sérgio Delbel, na verdade. Rogério, vamos começar com você. Bom, eu já tive a oportunidade de dizer isso em outras vezes. Eu sou completamente a favor da Guarda Municipal Armada, da Guarda Metropolitana, enfim, das Guardas Civis Armadas. Eu acho que eu defendo com veemência de que o importante é o treinamento, é a qualificação do cidadão que vai ter esse porte. E não é a cor da farda.
Alguns dizem que não, só a polícia militar, a polícia civil, o exército, enfim. E a cor eu acho que não é importante. Eu acho que o importante é o preparo para que o cidadão tenha essa guarda. Aliás, eu acho que por falta de investimentos do governo do estado e até do governo federal, a sensação de segurança da população hoje praticamente não existe. E nós poderíamos, eu digo nós porque os gestores públicos de modo geral dos municípios, afinal as pessoas moram nos municípios, eles poderiam investir mais na guarda civil, na guarda municipal, para que eles possam estar preparados realmente para utilizar de armamento e fazer um trabalho até amenizar um pouco essa falta de segurança que a população sofre. E faço aqui uma crítica, porque tanto o governo, nosso antecessor aqui, o governo Papa, como o governo do atual prefeito Paulo Alexandre, não acreditam muito nisso. Eles demoraram muito para investir e qualificar a guarda municipal para que alguns, e quando eu digo qualificar a guarda municipal para que alguns se utilizem de arma de fogo, não é toda a corporação. Eu acredito que a gente pode ter uma elite para determinados eventos, para determinadas ocasiões, e essa elite sim, muito bem treinada, muito bem qualificada e armada sim, por que não? Então eu sou um defensor e infelizmente acho que tanto o Papa como o Paulo Alexandre demoraram muito. Nós temos cidades vizinhas aqui como Praia Grande, por exemplo, que tem uma guarda municipal armada, completamente competente e que tem demonstrado resultado na sua atuação. Então eu acho que nós precisamos de copiar os bons exemplos e investir mais nessa oportunidade que nós temos. Rogério, fico me perguntando se existe a real intenção de solucionar o problema de criminalidade que nós temos. Haja vista que cada vez mais a criminalidade vem estando mais bem armada, dando consequentemente a tudo isso uma sensação de insegurança significativa para a população, e onde nós temos aí a nossa própria guarda, onde o próprio município é obrigado a custear toda esta guarda, na qual ela por si só não consegue se autodefender dessa criminalidade cada vez mais bem armado. É de suma importância que a gente possa ter principalmente agentes de segurança, além de bem armados, mas também bem qualificados para essa função, a fim de tirar essa sensação de insegurança que nós temos. Uma das coisas mais revoltantes, pelo menos no meu entendimento, foi o que ocorreu agora recentemente até no Rio de Janeiro, com aquele agente da Força Nacional, a Força Nacional de Segurança, que entrou dentro de uma favela indevidamente e acabou sendo assassinado. Eu não vejo repercussão disso, não só na mídia, mas também dentro do governo federal. Nós estamos falando de um agente da Segurança Nacional. Nós deveríamos ter uma ação direta de todas as polícias a fim de dar suporte e subsídios para a principal força de segurança do país. Nós não conseguimos, Maxwell, nós não conseguimos atualmente resolver nenhum problema de criminalidade no pé da Anchieta do sistema Anchieta. A pergunta é se conseguimos ou se queremos resolver, Rogério. Isso porque nós sabemos que sempre ocorre em frente à Vila dos Pescadores, e até hoje não houve uma ação efetiva da segurança pressionando até a comunidade, porque nem todos da Vila dos Pescadores são bandidos, obviamente, mas uma pressão para que aqueles que realmente devam ser culpados, a polícia possa encontrar. Uma pena. Olha, fica evidente nessa discussão toda que está na hora que as forças de segurança possam se organizar. A gente fala que o crime é organizado e parece ser muito mais organizado que as forças públicas de segurança. Então a discussão maior, quando nós falamos de saber onde acontece os eventuais sinistros, o uso da inteligência, para que você possa, de maneira estratégica, ocupar as posições, e mais do que isso,
Na discussão que se faz da Guarda Municipal, que também faz parte de um complexo de segurança pública, você também tem que qualificar não só o indivíduo, mas também a condição de estrutura e de infraestrutura dessa guarda, para que possa dar suporte de fato, né? As atividades de segurança que são até previsíveis na Constituição, que são parte do governo federal, parte do governo estadual, mas sobretudo há de se fazer uma integração e uso da inteligência. Me parece que falta isso. Independente de você ter a postura de uma arma em punho, que hoje, infelizmente, eu diria que é um mal necessário. Você ter a força pública, né? As forças de segurança pública armadas, porque o humilhante está armado. O humilhante não escolhe hora, não escolhe momento. Ele, justamente antevendo essa fragilidade do Estado de uma maneira geral, acaba agindo com mais tranquilidade. E nós fazemos parte da sociedade, que somos cidadãos de bens, que trabalhamos, não temos a segurança garantida. E acho que a questão-chave aí é realmente, como foi colocado, o treinamento, né? E o preparo desses agentes para que eles possam utilizar a arma de uma forma equilibrada, né? E de acordo com as circunstâncias, porque o bandido ele tem a vantagem, vamos dizer assim, é muito grande, né? Que dele não se espera o bom senso, ele não tem o menor compromisso em ferir pessoas inocentes e fazer um uso indiscriminado do seu armamento a qualquer preço, né? Sem medir os prejuízos. Enquanto que o agente, sim, ele tem essa responsabilidade. Tem que ser bem trabalhado isso. Não, tem que ser muito bem qualificado, você empunhar uma arma de fogo e como se diz no linguajar da própria polícia, né? Você fez do uso do saque da arma, qual é a sua opção? Apertar ou não apertar o gatilho? Então você tem que ter muito equilíbrio, né? Muita qualificação, mas mais do que isso, né? O fato de você portar uma arma com inteligência, e aí eu vou chamar a atenção da necessidade de você usar da inteligência, de ocupar posições estratégicas, de criar de fato um sincronismo, né? Não só da informação, mas também da ação, você possa garantir uma represária visual ao bandido e garantir também essa sensação de segurança que todos nós reclamamos, de você andar nas ruas, andar nas avenidas, andar na praia e você eventualmente ver a ação de miliantes, em contrapartida você vê a segurança pública desprovida de qualquer infraestrutura. 6h57 é o Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia aqui na Rádio City. Vamos ao vivo até às 8 da manhã, vamos conferir agora a situação das balsas e estradas. Balsas e estradas. Travessia Santos Guarujá, 5 balsas em operação, tempo de espera de 20 minutos, ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa está em operação e o tempo de espera é de 30 minutos. Travessia São Sebastião Ilhabela, 2 balsas em operação e o tempo de espera é de aproximadamente 30 minutos. Já nas estradas, sistema Anchieta Imigrantes opera na operação 5x5. Lembrando que a Anchieta tem lentidão na chegada a São Paulo do quilômetro 13 ao 10 devido ao excesso de veículos. Muito bem, obrigado, Tiago. Vamos para o pequeno intervalo, o primeiro intervalo de hoje do Bom Dia Rádio City. Voltamos já já. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. De volta com o Bom Dia Rádio City, aqui na Rádio City, vamos ao vivo até às 8 da manhã, na bancada dos comentaristas Maxwell Rodrigues, Rogério Conde, Alexandre Nunes, e a sua participação junto conosco fica aberta, liberada pelos nossos canais de comunicação. Tiago. Participação do nosso ouvinte, Zé, através do nosso WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem aqui pro nosso programa, através do nosso telefone, nosso WhatsApp é o 997829970 ou pelo telefone 2104-5410 ou ainda também através da nossa página do programa lá no Facebook, né? facebook.com/. Bom Dia Rádio City. Muito obrigado, Tiago. Lembrando que hoje teremos também o quadro Agenda Portuária, participação do editor do Caderno Porto e Mar Jornal Tribuna, jornalista Leopoldo Figueiredo. Vamos falar sobre segurança no Porto e vamos com o Giro Nacional. Giro Nacional. Corregedora do CNJ diz que o WhatsApp deve colaborar com a justiça. Então, uma espécie de censura aos episódios anteriores em que foi bloqueado o WhatsApp e a corregedora entende que o acatamento à tese do juiz que bloqueou o aplicativo, ela não entende como impossível a liberação das informações pelo WhatsApp. O que vocês pensam disso?
Bom, eu acho bem delicada essa matéria, viu, Zé e os nossos ouvintes, meus colegas aqui de bancada. Eu acho complicado porque nós estamos falando de uma questão de tecnologia, e uma tecnologia muito importante, muito complexa, e que pode ser assim, acho que a empresa detentora, o WhatsApp, tudo isso, pode e deve, como todas as outras, colaborar com a justiça, enfim, toda vez que solicitado. Mas eu acho que eles podem ir e devem ir também até a página 2. Não dá, como a gente já viu em outras situações, para você abrir completamente, olha, todo o sistema funciona dessa forma, funciona assim, porque você vai estar acabando com a privacidade de quem utiliza o serviço, você vai estar abrindo um precedente, como já aconteceu nos Estados Unidos, onde realmente peitaram também o sistema e falaram, não, a gente não pode abrir completamente o sistema, porque aí nós vamos ficar refém e nós não teremos mais a credibilidade junto ao nosso usuário. Acho que ela deve ajudar, deve colaborar, mas eu entendo que a forma como é feito todo o sistema, toda a plataforma utilizada, não deve ser aberto. Eu não ficaria contente com isso. Agora, é uma questão inclusive moral que deve ser discutida, e a sociedade deve se apropriar dessa discussão para que a gente tenha um limite de até onde se deve ou não abrir todo um sistema para todo mundo, né? Porque quando se abriu para abriu para todo mundo. Fico me perguntando a intenção, Rogério, porque existe um empenho significativo em função da liberação dessas informações, mas não vejo o mesmo empenho, por exemplo, para a instalação de bloqueador de celular. Não vejo esse empenho significativo por parte de todas as esferas para que sejam instalados bloqueadores de celulares. É uma tecnologia muito mais simples, né? Sem dúvida, e fácil, e eu não consigo, de certa forma, trabalhar em cima do efeito. Nós vamos para cima da causa. É algo que é de suma importância. Hoje nós estamos discutindo aqui o efeito. E não é o WhatsApp. Daqui a pouco não vai ser mais o WhatsApp, vai ser o WhatsApp, o WhatsApp, e nós vamos ter outras tecnologias, Zap, o que quer que seja. É como discutir a questão, como nós pontuamos aqui inúmeras vezes, do Uber, do 99, entre outros aplicativos, que são aplicativos que quem vai regular isto é a demanda, é o consumidor, é o público. É como, Maxwell, como nós tivemos o nosso caso aqui na Baixada. A gente construiu um muro no final da Imigrantes, gigante, o muro da vergonha, de vez de ir realmente atrás dos meliantes que cometem os crimes. Eu fico me perguntando a real intenção da disponibilidade dessas informações, sendo que o primeiro passo não é dado. Então, se hoje nós tivéssemos bloqueadores de celulares instalados em inúmeras localidades que nós sabemos onde, né? E se a justiça não sabe, pode vir aqui nos perguntar, porque a gente pode dar essa dica para eles. Eu acho que seria de suma importância já dar esse primeiro passo. Para quê? Para coibir esse tipo de informação. E aí eu vou diretamente na causa. Agora, eu não posso prejudicar boa parte de uma população que se utiliza dessa ferramenta para trabalho, como é a classe médica. Nós sabemos disso. Isso já foi evidenciado inúmeras vezes, onde a classe média, a classe médica se utiliza dessa ferramenta a fim de transferir conhecimento até para poder diagnosticar alguma situação, em virtude de 5 ou 4 ou 3% da população que se utilizam desse aplicativo de forma maléfica. Me parece ser mais uma vez, senhores Max, problema de inteligência, né? Você levantou agora a questão de não usar os bloqueadores de celular. Mais uma vez, você está querendo inibir a tecnologia, né, em função do desvio do mau uso dessa tecnologia. Agora, você sabe onde estão os problemas. Por uma parcela pequena, Alexandre. Exatamente. Por uma parcela pequena. Eu não posso penalizar uma boa parte da população. E veja, outras tecnologias virão. E cada vez mais numa velocidade acentuada. Então não dá para ficar imaginando que eu vou apagar um incêndio a cada momento que o foco surgir. Eu tenho que trabalhar de fato, na origem. No uso da inteligência para que você possa fazer sim, até usar o WhatsApp a seu favor. Agora, por outro lado, né, a gente tem que compreender também que o que a empresa puder fazer para auxiliar a justiça, ela poderá fazer e deverá fazer. Agora, o que não dá para permitir é que você discrimine o uso de uma ferramenta importantíssima, né, que acabou se tornando parte do cotidiano das pessoas,
em detrimento de meia dúzia que a usam de maneira equivocada, de maneira errada. Então, uso da inteligência e uso, sim, de ferramentas que possam inibir o uso ruim desse equipamento, dessa ferramenta, tem que ser implementado. E o que aconteceu em Natal foi justamente isso, né? Talvez o medo de ter represálias do próprio crime. Em Natal eles bloquearam os celulares dos presídios e sucedeu uma série de ataques daqueles que nós já tivemos aqui. Não é exclusividade do Rio Grande do Norte, não. Em São Paulo nós tivemos aí um dia do PCC, um dia que as pessoas deixaram de sair de casa. Foi um dia de exceção mesmo, dia em que a terra parou, parece até aquele filme, né? Mas, de repente, fica mais simples você atacar na consequência e não na causa, como o Maxwell colocou. Então, Alexandre, o que você pensa disso? Olha, mais uma vez a gente está diante de uma situação que o crime parece ser mais organizado do que a própria sociedade. Então não dá mais para ficar simplesmente... E é triste, a gente tem que noticiar isso de semana a semana, sempre tem alguma coisa que nos faz remeter, que nos faz refletir acerca de como nós estamos gerindo a vida em sociedade. E mais uma vez, o crime parece ser mais organizado do que a sociedade. Mas me assusta quando nós conseguimos fazer esse tipo de debate e concluir de que nós não temos alternativa, de que efetivamente nós não temos saída, porque o poder público hoje, a segurança nacional, ela está, no meu entendimento, então, pela conclusão que nós estamos chegando, refém do crime organizado. Mulher e filho de Lula permanecerão calados em depoimento. Eu fico pensando, você não deve nada, você não tem nada a explicar, não deve nada à justiça. Por que então que você fica calado numa situação dessa? Já não é uma confissão de culpa? Não sei. Eu acho que toda essa situação é lamentável, né? Nós temos até isso parece uma novela mexicana e é impressionante como não termina isso. Eu acho que a população toda já cansou disso. A sociedade brasileira não aguenta mais essa novela mexicana. Ninguém mais quer ouvir falar nesse senhor, nessa senhora, e nos seus parentes, no resto da turma. É impressionante como, você disse bem, Zé, como uma situação pode chegar a esse ponto. Como que depois, nós estamos falando de técnicos da Polícia Federal, nós estamos falando de investigação completa, com elementos, com testemunhas, e as pessoas continuam querendo esconder da sociedade tudo o que aconteceu. Eu acho sinceramente que a gente precisa dar um basta nisso. O que está acontecendo com essa senhora e o filho do ex-presidente é uma vergonha que está acontecendo nesse país, é uma vergonha nós termos chegado a esse ponto. Eu sinceramente espero que isso tenha um fim de uma vez por todas e que eles fiquem numa situação embaraçosa e delicada e que a imprensa continue cobrindo para que a gente dê um ponto final disso e alguém realmente, como você disse, Zé, como você pode chegar a um ponto desse, sentar e não falar nada? Quer dizer, por que não assina então a confissão de culpa? Então, por que não se defende? Utilizando essas ferramentas de novo que eles se utilizaram até agora, de você postergar ao máximo e empurrar com a barriga para ver se as pessoas esquecem. Mas a sociedade brasileira não vai esquecer tudo isso que está acontecendo. O país parado há praticamente 2 décadas, andando para trás, e esse pessoal ainda continua tirando sarro da sociedade. Além de tudo isso, Rogério, eu ainda tenho um entendimento que é um conglomerado de incompetência. E por que eu digo isso? Eu fiz uma pesquisa agora, esse final de semana, para que eu pudesse ter um entendimento da quantidade de publicações que houveram em relação ao Lula e a Marisa como donos daquele sítio. Ou seja, matérias que saíam onde o Lula estava descansando no sítio, junto com a Marisa, e assim sucessivamente. Só para que a gente tenha uma ideia, foram mais de 15 mil publicações relacionadas a isso antes de 2013. E por que eu falo da incompetência? Porque, mais uma vez, me parece que até a própria assessoria de imprensa não participou de alguma forma, bloqueando também esse tipo de situação. Então, se houve a conivência
por parte também daqueles que estavam ali envolvidos, como a Lula o Lula e a própria Marisa, há de se entender que eles também tinham esse entendimento de que a propriedade era deles. Haja vista que essas matérias eram públicas e notórias. Então, não existe mais alternativa para que haja qualquer tipo de defesa nesse caso. É evidente que esta propriedade, ela é dos dois, mas de uma forma obscura, em nome de terceiros. Eu acho que aqui cabe uma reflexão. Nós temos um advogado aqui na bancada. Quando a gente chega nesse ponto, é óbvio que ninguém vai produzir provas contra si mesmo. Mas me parece que você chega num ponto de investigação, de uma abordagem pela justiça, e que lhe devia ser proibido o direito de ficar calado. Você pode ficar calado, sim, num primeiro momento, mas chega um momento dentro de um processo que você não pode mais ficar calado. Você tem que se manifestar, até para dizer sim, não ou muito pelo contrário. E o que me parece, o silêncio nesse caso, me parece imputar mais a culpa do que efetivamente você, ao através do silêncio, buscar a sua redenção. Então, penso, e aqui lanço mão aos nossos ouvintes que também militam nas causas jurídicas, que há de rever, né, os códigos de processo e chegar no momento em que você, ao ser inquirido pela justiça, tenha que falar e tenha que se posicionar e não apenas ficar em silêncio. Tudo indica que é irrefutável, né? Essa ligação, até algo que virou até piada, né? O dono, entre aspas, do sítio pedindo ao filho do Lula permissão para fazer um churrasco, né? Puxa, isso que é amizade, que é respeito, né? A falta de vergonha na cara, isso sim, viu? Tá todo mundo muito cansado nisso. Você não tem mais noção. Sabe o que é isso? Meu filho fala isso. Pô, é sem noção. É sem noção o que tá acontecendo. É um descaso, uma falta de vergonha danada. Eu sinceramente espero que o brasileiro é muito bom. O brasileiro é muito bom, ele acaba aceitando, ele se adapta à situação, ele se acomoda, mas tá faltando sacudir mais. Eu tô achando que a sociedade tá ficando agora um pouco cansada, mudou, a agenda mudou, o presidente interino tá procurando de alguma forma fazer algumas adaptações, principalmente na área econômica, colocou gente competente, então você parece que tá cada um querendo voltar, sacudir a poeira e voltar à sua atividade normal, mas a gente não pode esquecer tudo o que aconteceu. Foram praticamente 20 anos. Não dá, a sociedade precisa voltar a pressionar para que se resolva de uma vez por todas e tire aquele sorrisinho ridículo da cara dessa senhora. Só vou dar mais um dado, Rogério, pra gente ver. Você fala de esquecimento, né? Da população do modo geral, e a Lava Jato, ela estourou direcionada muito à Petrobras, aos casos que houveram na Petrobras. Em 2011, por volta de 2011, só um detalhe mesmo, que são o maior caso de corrupção da história do mundo. Por volta de 2011, um dos maiores incentivadores para aquisição de ações da Petrobras por parte da população chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula fez campanha na mídia para que a população se utilizasse do fundo de garantia, entre outros recursos, para captar ações da Petrobras na bolsa, o que aumentou o capital da Petrobras e consequentemente também contribuiu a todo esse rombo que a gente vê hoje. E as pessoas esquecem disso, desse processo de manipulação, e no meu entendimento isso é uma responsabilidade significativa, porque foram manipuladas para isso, foram induzidas a comprar aquelas ações em virtude de que a Petrobras teria um estouro significativo em relação à questão do pré-sal, e sendo que na verdade me parece que tudo aquilo estava relacionado àquele estouro de corrupção que tinha-se por trás daquela grande máquina que é a Petrobras. Não, e deveria responder por isso também. Haja vista o que aconteceu nos Estados Unidos, onde aqueles que adquiriram ações da Petrobras e se sentiram lesionados
por toda essa corrupção, agora entraram com uma ação gigantesca contra a Petrobras, e a Petrobras novamente vai ter um baque, porque saldar essa dívida, porque vai perder esse processo, claro, porque as coisas funcionam nos Estados Unidos, e eles estão comprovando que realmente foram induzidos a erro ao adquirirem essas ações e tomaram prejuízo por força dessa corrupção desenfreada que aconteceu no país nos últimos anos. Bom, isso é um dado que pode significar a quebra desse ciclo vicioso que se instaurou na Petrobras para abastecer de forma ilegal caixas de campanha e satisfazer a outros objetivos. Talvez esteja explicada a lucratividade do segundo trimestre, não é? Em que depois de muito tempo a Petrobras apresentou lucro trimestral. Talvez seja já um reflexo indireto da Lava Jato. Mas não tenha dúvida disso, Zé. Na hora que você estanca 370 milhões de lucro no segundo trimestre. É óbvio que face aos desvios e ao rombo que foi provocado na Petrobras, diga-se passagem, a maior empresa do país, e quando se fala de comprar as ações, todos nós fomos, né, seduzidos a isso. Porque ninguém imaginar que a maior companhia desse país pudesse ser alvo do achincalhamento que sofreu. A verdade é essa. A companhia por si só, ela é espetacular. A companhia por si só, ela é capaz de produzir inúmeros números favoráveis à economia e à sociedade brasileira. O que há de se lamentar é a forma como ela foi utilizada. Dobraram o joelho da Petrobras, mas não vão conseguir acabar com a Petrobras. Está prova disso aí. Basta você fechar um pouco, né, esses desvios do ladrão, que você consegue recuperar, né, a credibilidade de uma companhia espetacular como é a companhia Petrobras. Então, a sociedade também tem que estar atenta a isso. O problema não está na companhia, está em quem a utilizou de maneira ilícita e de maneira equivocada, prejudicando a todos numa situação única. E mais, a recuperação da Petrobras, por mais que a gente tenha esse trimestre, ainda, como diria Lulu Santos, ainda vai levar um tempo para fechar o que feriu por dentro. Há de se lamentar, não, né, Alexandre? Há de se responsabilizar. Eu acho que essa é a palavra. Nós não podemos lamentar, nós temos de responsabilizar aquelas pessoas que foram responsáveis por tudo isso que ocorreu. Feliciano usa vídeo para provar inocência, mas a agenda contradiz. Bom, ele falou com exclusividade para o jornalista Roberto Cabrini do SBT, mais uma vez falando da sua inocência, diz que num dia em que a Patrícia Leles afirma ter estado com ele, ter sofrido aí essa possível violência sexual, estava no gabinete do ministro do Trabalho, e a agenda do ministro não confirma essa informação. Mas por tudo que está aparecendo, eu não acho que é uma história muito mal explicada aí. Não estou vendo, não está clara ainda a vitimização da Patrícia e de que maneira ela se relacionava com o Marco Feliciano. Há muitas dúvidas ainda, né? Inclusive, a Patrícia tem WhatsApps mostrados no programa pedindo dinheiro para despesas, para assessoria do Feliciano. Uma história que está mal contada ainda, na minha opinião. É difícil a gente comentar por enquanto essa matéria, essa notícia. Não estou duvidando não, viu, Rogério? Da culpabilidade dele, mas... eu também não, é que eu fico, é difícil fazer um juízo de valores, né? A gente está falando da dignidade das pessoas, tanto da moça que se diz violentada, como do Feliciano, é uma situação delicada. Eu acho que a gente precisa esperar realmente as investigações, os fatos acontecerem. O que me parece é que muita coisa, isso vai virar outra novela, viu, Maxwell? Eu acho que muita coisa vai acontecer e acho que a imprensa precisa ficar em cima, porque existem muitas pessoas também que se aproveitam nessas situações para ter aquele minuto de fama, para conseguir recurso e até politicamente, né? A gente sabe que ele está se tornando uma liderança. Ele é um cara polêmico, né? A gente não pode esquecer isso nunca. Ele é um cara polêmico que briga demais por questões de ética, de moral, de religiosidade, enfim, tem todo aí um arcabouço aí, tem toda uma situação que precisa esperar sair das sombras aí, a gente ter mais detalhes. Eu acho que hoje a gente dizer se ocorreu, se não ocorreu, se ele é culpado ou não, eu acho um pouco precipitado. Eu vou me ater só aos fatos e por enquanto aguardar que mais notícias surjam.
Dentro dessa novela, Rogério, é mais um capítulo dos bastidores de Brasília, né? Isso aí daria uma longa-metragem, inclusive com direito à origem à série. Eu acho que eu acho que dá um filme de terror, viu? Porque é tanta coisa o gênero, né? É terror. O Walking Dead também é sucesso, né? Economia, ou trash, né? Erótico, ou trash, né? Vamos em frente, Thiago, por favor. Liberação de bingos oficiais exigiria órgão regulador. Então, vou começar com o Alexandre. Alexandre, a questão da liberação dos jogos, nós já falamos muito disso aqui, mas entendo como também premente, não sei se o órgão regulador, uma fiscalização muito eficiente, porque no meu entendimento, acho que nós já debatemos e vamos voltar a debater agora, não só pelos bingos, mas seria interessante que os jogos voltassem a ser liberados por várias razões. Não tenha dúvida, não é só pelo fato da aposta, muitas vezes se concentra a discussão, né, na apatia que dá o jogador compulsivo, né, que afeta o jogador compulsivo. Mas no fundo, nós convivemos com o jogo diariamente. Basta ir a qualquer casa lotérica. E nós temos a maior processadora de jogos do país, que chama-se Caixa Econômica Federal. Onde se presume a lisura no processo, onde se presume o controle efetivo e onde se acredita que os resultados que são aferidos através das bolinhas sejam o mais fidedignos possível, e aí todos nós, que apostamos lá, sonhamos com tão sonhados milhões, possam tornar-se realidade. Na questão dos bingos não é diferente. Você tem mais uma opção, muito mais pelo entretenimento do que propriamente dito acometer alguém pela apatia do jogo compulsivo. E mais do que isso, a cadeia produtiva dos bingos, assim como dos jogos de uma maneira geral, não ficam circunscritas ao salão aonde eles são praticados, aos cassinos ou aos salões dos bingos, mas você tem uma cadeia produtiva que envolve a geração de emprego, de renda, e volto a reiterar algo que já foi debatido aqui, inclusive nesta bancada, e os nossos ouvintes acompanham isso pelo menos às segundas-feiras. Você tem sim políticas implementadas por proprietários de jogos e de cassinos, no acompanhamento de jogadores compulsivos, no acompanhamento dos malefícios que o jogo eventualmente pode trazer, assim como acontece com os malefícios com a bebida alcoólica, por exemplo. A gente tem o álcool como uma droga perfeitamente possível, através da cerveja, através dos vinhos, etc. E você também tem problemas, no consumo exacerbado, ou seja, tudo aquilo que foge do desvio, da curva, você acaba encontrando problemas, e para isso você tem a orientação e a educação. Não vejo ser diferente, Zé, com os jogos. O que você tem que ter sim é um efetivo controle, e tem que ser sumário a pena. Houve um desvio na condução de qualquer situação de jogo, você tem sumariamente a perda da outorga para você poder continuar a sua atividade e a criminalização do seu ato. Então, porque fora essa questão aí social, do envolvimento, da parte psíquica, tem, para você implantar o jogo no Brasil, tem duas questões chaves. Primeiro, evitar fraudes e a sonegação. E também a utilização de dinheiro do crime organizado, Tem que se cuidar muito disso. Daí a fiscalização e você ter um processo efetivamente correto. Acho que não se faz necessário a criação de um novo órgão regulador. O que nós precisamos é fortalecer os mecanismos de fiscalização. Isso é evidente, como o Alexandre bem pontuou, a Caixa Econômica hoje ela possui aí inúmeros jogos na qual você pode se utilizar e talvez de alguma maneira se beneficiar, mas eu fico me perguntando quem é o órgão regulador desse processo. Não sei se o Alexandre tem conhecimento disso ou não. Existe uma diretoria dentro da Caixa Econômica Federal que é responsável pela regulação, pela outorga e pelo acompanhamento de todas as casas lotéricas e dos jogos que são, porque veja, a própria Caixa, toda ação promocional, a própria Caixa fiscaliza a própria Caixa. E existe partimos do princípio, então, se eu posso concluir, Alexandre, o princípio da honestidade, ou seja, eu tenho que ter o entendimento de que tudo aquilo que eu faço está correto, e caso não esteja correto, eu sou submetido à legislação vigente relacionada àquela questão. Então, se nós estamos falando dos jogos no modo geral, eu acho que nós temos que partir do mesmo princípio, partir do princípio da honestidade, partir do princípio de que esses empreendedores que hoje virão para desenvolver esta atividade, eles têm o princípio da honestidade e, consequentemente a isso, ter investimentos significativos para que possa se fortalecer a fiscalização pertinente a isso.
É simples, a matemática é 1 mais 1. Nós não podemos ir na contramão, não posso ter o entendimento de que todos os empresários que venham a desenvolver esse tipo de trabalho, 99% venham a fazer este trabalho de forma incorreta, de forma inadequada, o que não é uma verdade absoluta. Não, eu quero até acrescentar mais. Eu acho que nós precisamos incentivar e que essa regulação ocorra, a regulamentação ocorra de forma rápida. Para vocês terem uma ideia, existe um estudo já feito pelo grupo que está atuando à frente disso, junto com a Comissão Nacional de Turismo e tudo, que caso o jogo e os cassinos voltem a ser abertos e a gente volte a ter o jogo no país de forma correta, tudo, uma questão de 2 vezes a arrecadação da CPMF, logo nos primeiros anos, coisa de em 10 anos chegar a quase 5 vezes o que arrecadou a CPMF. Aí a gente tem o pessoal do contra falando, não, mas a questão do jogador compulsivo, como foi falado aqui, jogador compulsivo acontece como acontece nos outros países, na Europa, em Portugal, por exemplo, o jogador compulsivo ele é detectado, o cassino banca um acompanhamento médico para ele não pode mais entrar no cassino e acabou. Aí você vai falar de jogo compulsivo no Brasil, que qualquer bar que você vai tem o apostador do bicho e tudo. Então a gente não pode pensar nisso. Outra coisa, outro ponto que é dito, a questão de você lavar dinheiro. Qualquer um que ganhe mais de 10 mil reais dentro de um cassino, automaticamente a Receita Federal é comunicada. Você já na hora de recolher o dinheiro, você já paga os impostos, tudo. Quer dizer, você não existe essa lavagem de dinheiro, muito pelo contrário. Agora a questão de você gerar empregos, toda essa economia que roda, a ex-prefeita de Las Vegas teve no Congresso recentemente aqui no Brasil e falou 70% da arrecadação de Las Vegas são de outras atividades correlatas ao jogo e não ao jogo. Quer dizer, você tem toda uma questão de do entretenimento, é isso que tá em jogo, Rogério. Shows, exatamente, o jogo é só uma questão, um atrativo a mais. Mas a hotelaria, tudo são outros pontos. Então, quer dizer, aí a gente tem a questão que outros dizem, a questão religiosa. Isso não existe. No G20, os 20 países mais ricos do mundo hoje, 17 tem jogo legalizado. O de 3 que não tem, 1 é o Brasil. E 2 são muçulmanos, né? São de religião muçulmana que não permite nada, nem a bebida alcoólica no jogo. Então, quer dizer, isso cai completamente por terra. O problema é isso. A gente precisa agora fazer uma campanha. Quando eu digo a gente, eu me coloco naqueles que defendem a volta dos cassinos e tudo isso. Até porque, se for bem organizado, tenho certeza que vai fazer um bem danado pro nosso país, que tem tudo para alavancar a indústria do turismo, e até hoje, infelizmente, isso não aconteceu. Olha, Zé e Rogério e Max, se a gente for pensar friamente, a gente tá falando de lavagem de dinheiro, não teve certos deputados que ganharam mais de 100 vezes na loteria? Olha que espetáculo, né? Vai ter verdade, sorte, né? Assim em outro mundo. E mais viciados nisso. E se a gente, vamos falar de vício, é só você ficar parado na porta de uma casa lotérica. Você vai encontrar jogador que todo santo dia faz aposta. E não é aposta de trocado, não. Todo santo dia faz aposta. Ou seja, isso não é compulsividade? Porque você também é levado a isso. Você tem inúmeras opções. É a quina, é a cena, é a mega sena, é isso, é aquilo, é a raspadinha, tal. Quando você vai ver, o cara tá ali pondo parte da sua receita. Inclusive, boa parte dos senhores aposentados fazem isso, fazem desse uso, e isso é tratado na normalidade. Agora, por que isso acontece? Porque você tem a permissão. Agora, a consciência cabe a cada um. Agora, o que você lembrou, Rogério, e a gente já havia debatido isso, na questão do jogo organizado, estruturado, você tem o cassino, você tem um empreendedor atuando para evitar que você tenha compulsividade no seu estabelecimento. E evitar que jogadores compulsivos possam continuar fazendo uso dos seus estabelecimentos, porque não está no jogo o problema, né? Quando a gente fala da grande solução da redenção econômica e passa pelo turismo, quando a gente fala, e você citou um número, né? Num determinado momento, em 2 anos, você tem 3 vezes mais arrecadação que a CPMF, num prazo de até 5 vezes. Não é porque o brasileiro vai continuar jogando mais, é porque você vai ter ingressos, né? Oriundos do exterior,
de turistas que virão ao país também, como o brasileiro também vai afora. O brasileiro vai a Las Vegas, o brasileiro vai a Punta del Este, o brasileiro vai a Cidade del Este. Navio. Vai à Europa. Para jogar, inclusive. Não é para o jogo, mas vai jogar, inclusive. Mas você tem clandestinos. Não vamos falar disso nesse momento. Mas eu penso que a discussão está em você também criar mais uma alternativa de atrair receitas ao país através do turismo, e a indústria do entretenimento e da hospitalidade faz parte desse conjunto dos jogos. Tem comentários do ouvinte sobre o tema, Tiago? Tem sim, Zé. Daniela Machado diz assim: bom dia, um dia eu fui buscar a minha mãe às 5:30 da manhã num bingo no Gonzaga clandestino. Já havia ligado para os hospitais, delegacias e até mesmo o IML. Não considero uma atividade saudável. Participação do ouvinte Edson, que diz assim: não sou contra os cassinos, acredito que os donos dos cassinos serão políticos, e será uma forma de lavagem de dinheiro. Las Vegas tem lei, aqui não tem, vai ficar na mão de políticos como a zona portuária. Não sou contra, só tem que ser bem vigiado. Nosso ouvinte Edson registra sua participação. Bem colocado pelos ouvintes, são preocupações que podem ser resolvidas sim, que tem que entrar na pauta dos debates sobre a legalização do jogo, mas a origem da pauta falamos sobre bingos, falamos nos cassinos. Vocês entendem que vai ter espaço pro bingo também? Talvez uma atividade mais acessível, não requer tanto gasto assim, pelo menos em tese. Não tenha dúvida que sim, porque são vertentes, né, de jogos bem distintas. O bingo acaba tendo até uma situação muito mais do entretenimento, de um passatempo, de uma condição mais social, né? O cassino, ele acaba te despertando, né, aquele teu lado mais agressivo, né? Que você brinca com a sorte, efetivamente, de fazer uma aposta. É outro perfil, né? É um outro perfil. Mas não tenha dúvida que há espaços. E a própria legislação que hoje está tramitando no Congresso, ela estabelece, né, as localidades que poderão perceber cassinos, mas também abre a condição que as demais possam ter o bingo. Então é uma questão de você equalizar. Aqui na nossa região existe o apontar que a cidade do Guarujá possa ser sede de cassinos, mas não tenha dúvida que eu acredito que empreendedores em Santos, na Praia Grande, em São Vicente, nos outros municípios da região da Costa Mata Atlântica também sejam estimulados a possuir seus bingos legalmente registrados e fazer com que a economia também possa girar nesse sentido. Até porque, viu, Zé, o único pelo projeto que está sendo discutido, o único estado do país que poderia abrigar 3 cassinos seria São Paulo, por questão de população, né? De quantidade de habitantes, né? É proporcional à quantidade de habitantes. Então São Paulo estaria previsto um no litoral, um no interior e um próximo à capital. 7h34, tem mais participação do ouvinte aí, Tiago? Tem a participação pelo telefone da nossa ouvinte, a Maria Zé da Aparecida. Olha só, junto com o jogo vem a exploração sexual, infanto-juvenil e o tráfico também de pessoas. O custo social é imenso. Então, tudo isso vai ser melhor discutido, né? Há mecanismos para se prever todas essas questões, mas acho que pela cultura do Brasil, de fiscalização, de leniência, de corrupção até, são preocupações que a sociedade também está manifestando nessa questão da volta dos jogos, mas não dá para se condenar uma solução econômica interessante por alguns aspectos que fazem parte desse contexto no mundo inteiro. Entendo assim, pelo menos. E veja, isso que a nossa ouvinte acabou relatando, já acontece hoje. Mesmo não havendo o retorno do cassino, mesmo não havendo o retorno dos jogos legalmente, isso já acontece. Então não é um problema do jogo, não é um problema de um cassino. Você tem, infelizmente, a exploração sexual, que é abominável, principalmente de menores, e nós fazemos campanha diária contra isso. Não há como confundir, né, a atividade do turismo, a atividade do movimento de pessoas com libertinagem, principalmente com a exploração sexual de menores. Mas mais do que isso, a problemática da corrupção também não é um problema do jogo. A problemática da corrupção está instaurada, então nós temos que passar a limpo, e acho que todo o esforço que a sociedade, todos nós, né, brasileiros, vemos acompanhando diariamente, é no esforço de passar a limpo esse país e que você possa ter sim as coisas caminhando como tem que ser. Até pelo WhatsApp, nós recebemos aqui a informação de que Las Vegas tem lei. E lei existe em qualquer lugar. O problema não é ter a lei. E aqui no Brasil também existem leis. O problema é garantir a sua aplicabilidade. É garantir que, sob o olhar moral, as pessoas pratiquem o que é correto e não achar que para sempre nós vamos levar a lei de Gerson ad eterno.
7h86, o nosso programa Bom Dia Rádio City para o intervalo e volta já com o quadro Agenda Portuária. Vamos debater a segurança no porto e o convidado é o jornalista de A Tribuna, editor do caderno específico, o Leopoldo Figueiredo. Voltamos já. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. De volta com o Bom Dia Rádio City, no seu rádio aqui na Rádio City FM, realização da CDL Santos Praia. Aqui Zé Torquato, hoje a voz não é a ideal, adequada 100%, porém estamos aqui no dever de informar, nesse convívio diário, nesse programa jornalístico que vem ganhando muito espaço. Agradeço a todos pela audiência e pelo prestígio. Vamos ao vivo até às 8 da manhã, é o horário do programa, segunda a sexta-feira das 15 para as 7 às 8 da manhã. Hoje na bancada os comentaristas Maxwell Rodrigues, Rogério Conde e Alexandre Nunes. E segunda-feira é dia de falarmos do Porto. Antes eu quero mais uma vez reiterar, Tiago, os canais de comunicação para que nós possamos aí convidar o nosso ouvinte a participar do debate que é proposto diariamente aqui no Bom Dia Rádio City. Por favor, Tiago. Nosso WhatsApp 997829970, 997829970, o WhatsApp aqui do Bom Dia Rádio City, e o telefone 2104-5410, ou ainda também através da página no Facebook Bom Dia Rádio City. Lá você pode também mandar o seu questionamento, a sua mensagem pra gente. E vamos para nossa agenda semanal. Agenda Portuária. Agenda Portuária, a partir de hoje, contando com o apoio do Grupo Iaman, Segurança Patrimonial, Portaria e Serviços Gerais. Um grande abraço ao Eduardo Freire e do Grupo Iaman, que é especializado também em segurança de terminais, e a partir de hoje vem nos auxiliando aqui, apoiando o quadro Agenda Portuária, que tem o jornalista Leopoldo Figueiredo, retornando ao programa, editor do caderno Porto e Mar do jornal A Tribuna. Vamos falar de segurança no Porto. Bom dia, Leopoldo, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Zé. Bom dia aos comentaristas aqui. Bom dia aos ouvintes da Rádio City. Maxwell, é sempre bom receber o Leopoldo, que nós temos aí com ele um diálogo permanente, né? Até pelo acompanhamento profissional que ele faz para o caderno de maior relevância aqui na imprensa regional, que cuida do nosso porto, que é o maior porto da América Latina. E a questão segurança realmente é muito sensível por aqui, até por tudo que aconteceu, né? O histórico recente comprova isso. Sem dúvida, e o papel que o Leopoldo exerce hoje, principalmente para a comunidade, eu acho que é, no meu entendimento, de suma importância, principalmente, Leopoldo, para esclarecer tudo aquilo que ocorre dentro do principal e do maior porto da América Latina. Falando em porto, do maior porto da América Latina, Leopoldo, se você me permitir, gostaria de parabenizar você pela matéria. Eu tive o cuidado de ver toda a matéria, e não só a matéria também, mas como o que foi publicado no Facebook da Tribuna, relacionado à entrevista com o CREA, o que traz muitas informações e esclarecimentos para a população do modo geral. Antes que nós pudéssemos fazer ou tecer qualquer comentário, iria pedir para o Leopoldo dar para nós um resumo do que é essa matéria que foi feita pelo jornal A Tribuna. Bom, muito obrigado, em primeiro lugar, obrigado pelas palavras. Na verdade, nosso papel aí está destacando especialmente essas ações positivas e que merecem ser aprofundadas e debatidas aqui pela região. Em janeiro do ano passado, nós tivemos um mega incêndio, considerado o segundo maior incêndio em zona industrial do mundo, que foi o incêndio dos terminais retroportuários da Alemoa, um incêndio que levou 9 dias para ser combatido. Todos nós ainda lembramos do incêndio, dos impactos desse incêndio aqui na região, o caos no trânsito, o impacto nas operações. Foi em abril do ano passado. Em janeiro deste ano houve um incêndio no terminal da Local Frio, também com problemas aqui para a região, aí problemas até mais sérios devido à nuvem tóxica que acabou se alastrando aqui pela região, e isso levou várias autoridades a se reunirem e debaterem medidas para evitar esse tipo de problema, esse tipo de sinistro, e na ocorrência desse sinistro, como melhor combatê-lo, preparar os órgãos de segurança do porto para combater esse tipo de sinistro. Esse estudo que foi realizado e que foi destaque no jornal A Tribuna na edição de domingo, nós fizemos uma entrevista com o coordenador do grupo de trabalho que elaborou esse relatório, o engenheiro André de Fázio, ligado à Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, ao CREA São Paulo. Enfim, esse grupo de trabalho reuniu
não só CREA São Paulo, não só a Associação de Engenheiros e Arquitetos, mas Prefeitura de Santos, Corpo de Bombeiros, IPT, USP, para debater como melhorar a infraestrutura de segurança de portos e instalações que movimentam compostos químicos explosivos. E eles elencaram uma série de medidas. Algumas medidas até já estão sendo debatidas aqui na região. Por exemplo, a melhoria do acesso ao Porto de Santos. É um projeto polêmico, é um projeto que a região vem defendendo e que hoje está enfrentando um grande obstáculo por parte do governo federal, que é pontualmente falta de recursos para essa obra. Até agora os recursos não foram reservados para isso, estão contingenciados, e outras medidas também burocráticas e até mesmo de investimentos em segurança. Uma delas, por exemplo, é a instalação de bases para armazenar o produto para combater esse tipo de incêndio. O ponto que tem que ser deixado bem evidente é que o maior porto da América Latina movimenta e tem que movimentar, exerce o seu papel na economia nacional movimentando cargas químicas, e algumas dessas cargas são explosivas, são inflamáveis, e tem que contar com uma infraestrutura de segurança de modo a garantir a segurança e o bem-estar da comunidade. Estratégias têm que ser feitas, e um ponto também que eles destacaram bem nesse relatório: as soluções devem passar pelo envolvimento com a sociedade. A sociedade deve debater essas novas normas, deve debater esses procedimentos e também deve ser treinada e qualificada para trabalhar, para ajudar e para estar preparada a enfrentar esse tipo de situação. Então, os acidentes, os incêndios, o CREA já começou a trabalhar em cima junto com outras forças que participaram do combate às chamas. Houve um seminário e um relatório também que foi divulgado recentemente, na última quinta-feira em São Paulo. Leopoldo, e essa matéria está bem quente a respeito disso. Exato. Quais foram as principais conclusões para o ouvinte ter ideia do que nós avançamos em relação àqueles sinistros? Exatamente, as ações que foram propostas nesse relatório foram algumas dessas que eu falei, como por exemplo a instalação dessas bases com produto de combate a incêndios químicos em Santos, em Brasília e no Nordeste. Isso daí seria uma ação não tão imediata, mas uma ação necessária, um trabalho com a sociedade para preparar a sociedade para esse tipo de incêndio, como combater esse tipo de incêndio. Então, eu não fui claro, por exemplo, hoje, em termos de, se acontecesse um acidente recentemente, o que nós teríamos em termos de combate, o que se aprendeu, né? Porque ficou claro. Até agora, pontualmente, a única coisa que se aprendeu é que há necessidade de uma melhor compartilhamento de informações. E isso, entretanto, ainda não foi concluído. Uma coisa que ficou evidente, especialmente no episódio da Local Frio, em que o Corpo de Bombeiros e a Autoridade Municipal de Guarujá não tinha um conhecimento claro de que material estava ali em combustão. E esse foi o grande desafio no incêndio da Local Frio, porque para um determinado tipo de composto utilizava-se uma técnica. Agora, a mesma técnica para outro tipo de composto só ia piorar o incêndio. Então, esse delay, essa demora nessa definição acabou sendo estratégico, acabou piorando ou dificultando o combate desse incêndio. Então, uma das primeiras medidas que eles elencam é ter uma definição de que produto está sendo movimentado em que região do porto, os procedimentos necessários para combater esse produto e que essas informações estejam armazenadas. Em primeiro lugar, fora do ambiente portuário, porque se o incêndio está acontecendo num terminal, o terminal tem que ser evacuado, ninguém vai ter acesso a essa informação. Exatamente. E hoje nós estamos falando, na verdade, numa realidade de sistemas integrados digitalmente, praticamente quase o óbvio você ter essa informação em contato e pelo menos compartilhada online com autoridades de segurança, como o caso do Corpo de Bombeiros, a PM e as autoridades portuárias. Então, não que seja exatamente o Poder Público Municipal, mas na ocasião a Prefeitura de Guarujá solicitou, nós queremos imediatamente saber quais são os produtos que estão armazenados lá. Isso me chamou a atenção, vai ao encontro que você acabou de colocar agora, e para mim foi muito preocupante aquilo. Zé, eu acho que a matéria feita pelo Leopoldo, ela traz para a sociedade o debate de novo, que é de suma importância, principalmente elencando 3 pontos de suma importância: o acesso ao Porto de Santos,
que é de suma importância, principalmente pela atividade que se faz, a construção de postos de combate a incêndio, porque de certa forma tivemos sorte de estarmos ao lado do mar, e aí nós vamos pontuar aí que foram mais de 20 bilhões de metros cúbicos de água, algo significativo para combater um incidente como aquele. Ou seja, se nós estivéssemos um pouco mais afastado ou outro terminal um pouco mais afastado, a dificuldade seria muito grande, o que vem relacionar ao terceiro ponto elencado e que também deve ser atentado por todos de um modo geral, que é a integração de informações. O que mais me assusta, e aí eu preciso pontuar isso para que a gente venha a debater, e eu não sei qual é a opinião do Leopoldo, do Zé e dos ouvintes em relação a isso, é o volume que nós temos de atores participando desse processo. Eu vejo aí mais de 10 entidades, e para toda ação que se precisa ser tomada, nós temos que envolver mais 5 ou 10 entidades. O que me faz entender que dificilmente, Leopoldo, nós vamos avançar se não houver o interesse da iniciativa pública para que esse avanço seja um avanço real para a população, e deixamos de ter aqui uma bomba relógio no nosso porto, que é o maior porto da América Latina. Sim, olha, uma coisa que você destacou e é bom deixar claro. Primeiro ponto, a questão do acesso. As pessoas que ainda se lembram do episódio do ano passado, no incêndio da Lemoa, a gente não pode esquecer que para a margem direita do porto, a margem direita é a região do porto que fica aqui na ilha de São Vicente, ou seja, na cidade de Santos, ela só tem um único acesso rodoviário, que é o viaduto da Lemoa e a Avenida Engenheiro Barata, chamada como Retão da Lemoa. Nesse incêndio específico, como o terminal da Ultracargo na Lemoa fica às margens da Avenida Engenheiro Augusto Barata, essa via ficou interditada. Nós tivemos a interdição, então, do único acesso rodoviário à margem direita do porto. Esse foi um problema que ficou evidente. O maior porto da América Latina, uma região desse porto não pode ficar dependendo única e exclusivamente de um único acesso. Até mesmo numa necessidade de evacuação, isso daí é um problema de segurança. A questão do compartilhamento de informações. Em pleno século XXI, não é cabível você ainda ter que debater a necessidade de compartilhar informações. Hoje nós temos tecnologia, hoje nós temos condições plenas de se compartilhar essa informação. A necessidade é ter essa informação organizada. Nós precisamos de planejamento e organização para isso. As primeiras reações no pós-incêndio foram nesse sentido. Temos que fazer isso. Ações estão sendo tomadas, até agora nenhuma concluída. Cabe aí uma pressão sobre as autoridades e uma pressão da própria sociedade. A sociedade tem que estar ciente dessa situação, porque é o seu bem-estar, é a sua qualidade de vida. Por isso que eu pontuei no início que eu acho que a matéria ela é de suma importância e foi muito até bem escrita, Leopoldo. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala na criação de postos de combates, como existem hoje nos portos dos Estados Unidos, os portos da Europa, nós acabamos visitando esses portos e a gente tem que fazer esse benchmarking para que a gente aprenda e traga o que é bom para os nossos portos aqui do país. E esses pontos de combate, eles dependem também da autorização de outros órgãos, como é a propriamente aeronáutica. E o que me faz entender que, se nós não conseguimos dar esse primeiro passo inicial, que é a criação do posto, depender de outros órgãos irá demandar ainda mais tempo para que nós possamos ser mais produtivos, mais conclusivos naquilo que o porto necessita. Então eu acho que a gente precisa ter esse nível de debate e trazer isso para a sociedade novamente. Por quê? Porque caso nós tenhamos um evento como esse numa região um pouco diferente daquela que foi ocasionado na Ultracargo, o risco para a cidade, o risco para a sociedade é muito grande. Nós estamos aqui falando e pontuando o mais do mesmo há anos. Nós estamos aí com algo em torno de 1 ano e 4 meses do primeiro incidente da Ultracargo e o Instituto de Criminalística ainda não conseguiu concluir o laudo. Exatamente. Daquilo que aconteceu no incidente da Ultracargo. E aí eu fico me perguntando, não conseguiu concluir ou não quer concluir? Na prática, nós ainda não sabemos qual foi o motivo do incêndio da Ultracargo. Ainda
essa definição ainda não existe, as autoridades ainda estão investigando. Agora, todo esse debate, mais agentes participando desse planejamento, dessa organização, todas essas ações é de interesse social. Isso ninguém discute. As próprias autoridades, então, elas vão participar disso daí e tem que dar uma resposta demandada pela comunidade. Um ponto positivo, pelo menos um pouco de esperança em todo esse processo, é que o Conselho Regional de Engenharia de São Paulo conseguiu reunir várias entidades para elaborar esse relatório. Um dos pontos desse relatório, por exemplo, e aí é só voltando até num ponto que a gente chegou a debater, é tentar exportar o conhecimento adquirido e a infraestrutura que existe no Porto de Santos para outras regiões do país. A gente não pode esquecer que, apesar de todas as críticas que são feitas e críticas justas que são feitas, nós ainda temos aqui uma situação bem melhor do que a de outros complexos portuários. O nosso Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo é um dos corpos de bombeiros com maior investimento em tecnologia que existe em todo o país. Tem suas deficiências, sim, mas realiza um ótimo trabalho e é um dos mais avançados nesse ponto. O conhecimento adquirido, é uma das propostas desse relatório, tem que ser depois divulgado para outras regiões do país. A questão, por sorte, nós temos aqui no Porto de Santos, no caso de incêndio, uma fonte de água para combater as chamas. Sem dúvida. Um incêndio numa região no interior, por exemplo, talvez não tenha esse tipo de recurso, a não ser que tenha um rio passando próximo. Então, são questões que têm que ser debatidas, sim, mas a questão de segurança tem que ser debatida e compartilhada com a sociedade. Eu acho que a maior defesa, Leopoldo, Zé, se vocês me permitirem, a fim de concluir, é se utilizar de todas essas informações, como você havia pontuado, e não deixar com que isso não se transforme em resultados práticos para a sociedade. Quando eu digo sociedade, não é só aos munícipes da cidade, mas também à sociedade portuária. Nós temos que pegar todo este aprendizado e transformar isso em algo efetivamente prática para o Porto de Santos, no modo geral. Sim, e nunca perder de vista que é a segurança do Porto de Santos, das operações do Porto de Santos, então é a segurança da economia brasileira que está em jogo. Quando se debate essas medidas, não se está se debatendo apenas uma questão superficial. É a economia do país que está passando por aqui, e quando a gente investe na segurança e na garantia de continuidade dessas operações, a gente está garantindo o desenvolvimento da própria economia brasileira. Leopoldo Figueiredo, editor do Caderno Porto e Mar, Jornal Tribuna, mais uma vez participando aqui do Agenda Portuária. Foi uma satisfação te receber, parabéns pelo trabalho e estamos sempre à disposição. Obrigado, Zé, obrigado aos comentaristas aqui e destacando também o trabalho da repórter Fernanda Balbino nessa reportagem também. Excelente. Muito obrigado aí aos ouvintes da Rádio City. Ok, chegou uma pergunta da Helena, mas infelizmente nós vamos ter tempo de responder. Fala sobre Ilha Barnabé, um potencial perigo, algo que se fala muito, né? Mas rapidamente, ô Leopoldo. De todos os problemas, veja bem, é bom deixar claro, os terminais portuários contam com normas de segurança. O risco é inerente a qualquer tipo de operação, mas as normas de segurança sendo seguidas, esse risco é bem reduzido. E entre a Ilha Barnabé e a Alemoa, há um maior risco na Alemoa do que na Ilha Barnabé. Ok, Leopoldo, então encerrando mais uma vez a Agenda Portuária, o oferecimento é do Grupo Iaman. Conheça mais sobre o Grupo Iaman no grupoiaman.com.br, especializados em segurança portuária. Semana que vem tem mais. Vamos agora às novidades do esporte com Ricardo Martins. Giro Esportivo. Bom dia, Ricardo. Opa, legal, bom dia, Zé, grande abraço a você, ouvinte ligado na Rádio City FM. Falamos ao vivo aqui do Rio de Janeiro, um domingo especial pro Brasil, né? 2 medalhas conquistadas na ginástica masculina, medalha de prata e também medalha de bronze, Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que entram na sua semana decisiva. E claro que o grande destaque ontem fica para o Usain Bolt, vencedor dos 100 metros rasos. O jamaicano mais uma vez fez história e deixou os adversários bem para trás, hein, Zé R? Com certeza, eu acho que movimentado aí o fim de semana esportivo sobremaneira, né, Ricardo?
Sem dúvida alguma, Zé. Os Jogos do Rio de Janeiro caminham para sua reta final, né? O basquetebol feminino eliminado, o masculino vai enfrentar os Estados Unidos, será eliminado e assim vamos que vamos. Sobre o Campeonato Brasileiro, tivemos ontem na Vila Belmiro uma grande vitória do Santos Futebol Clube, hein? Não tomou conhecimento do Atlético Mineiro com o Robinho e tudo, e o Santos fez 3-0 para cima do Galo, assumiu a liderança no Campeonato Brasileiro. É verdade que por alguns minutos, isso porque o Palmeiras fora de casa venceu e é o líder do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, jogando em Porto Alegre, perdeu 3-0 pro Grêmio. O São Paulo no Morumbi perdeu 1-0 pro Botafogo, o gol do Sassá aos 47 minutos do segundo tempo. Com isso, o Campeonato Brasileiro, que está emocionante, tem o Palmeiras líder, 3 pontos à frente do Santos Futebol Clube, que é o segundo colocado. Meio de semana sem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro e também pela Copa do Brasil. O Brasileirão volta no final de semana. Ainda falando de futebol, na terça-feira, portanto amanhã, hora e vez, a seleção feminina, que na sexta-feira conseguiu uma classificação espetacular nos pênaltis, jogar a semifinal contra a Suécia. E na quarta-feira, no Maracanã, também à 13h, os meninos do Brasil pelas Olimpíadas jogam a semifinal contra Honduras. Não é por nada não, Zé, mas tá com cheiro de medalha de ouro no masculino e no feminino, viu, Zé? Bom, tomara, o masculino evoluiu bastante. Ricardo, muito obrigado pela participação, amanhã aguardamos você mais uma vez com o boletim esportivo aqui no nosso programa Bom Dia Rádio City. Fechado, Zé, eu falei para Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza no centro de Santos, Praça República 35. Você liga, a gente entrega e não cobra a entrega. 3221-3396. Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, e temos para você lá aquele café e o açúcar. É só ligar 3321-3396. Um grande abraço, até amanhã. Tchau, Zé. Obrigado, Alexandre Nunes. Até semana que vem aqui no nosso programa. Rogério Conde, da mesma forma. Marcelo Rodrigues, ao jornalista Leopoldo Figueiredo. Agradecer aqui ao Thiago Ferraz pelo suporte ao longo do programa, que é a realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Fica aí o recado da Black Jaw a partir de amanhã, pra você curtir aquele happy hour, aquele shopping gelado, aquele cardápio especial que a Black Jaw pode te oferecer, além da música ao vivo de quinta a domingo. É o ambiente perfeito para sua confraternização, o seu aniversário. Ainda tem direito ao estacionamento gratuito no Mendes Convention Center. Conheça a Black Jaw Choperia, se é que você não conhece, volte sempre a Black Jaw Choperia, que fica na Francisco Glicério 206, no Gonzaga, em Santos. Telefone 3228-7570. Terminamos por aqui. Vem aí o Jornal Litoral com o comando do Roberto César na Rádio City. Até amanhã às 6:45 da manhã, com mais uma edição do nosso programa, uma realização da CDL Santos Praia. Um abraço e até lá. Termina aqui. Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.